Está no ar mais um programa Jovens na Pista. Enquanto isso, no céu, serafins declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Querubins adoram a Deus e arcanjos e anjos espalham brasas de fogo sobre a igreja. glória! Ooh, I love the way you hold me by my side. You'll always be, it's like each and every day. Make you special in some way. I love the way you hold me in your arms. I'll always be, it's like each and every day, every day. Oh, I love the way you hold me. I love the way you hold me. I love the way you hold me. Hoje, no programa, teremos Pergunte ao Pastor, Conjectura e Bora de Praça. Agora, o quadro Pergunte ao Pastor, onde o pastor Alaênio, da Secrim de Rio das Ostras, respondeu uma perguntinha pra gente. Roda aí! Estamos com mais um quadro Pergunte ao Pastor. E hoje nós estamos com o pastor Alaênio Moreira, que é da Igreja Secrim de Rio das Ostras, e ele vai responder algumas perguntinhas que nós separamos para ele. Pastor, se Deus ele não julga a aparência, por que tem igrejas que determinam o tipo de roupa que nós devemos usar? Bom, Deus não julga a aparência no momento atual em que nós vivemos. Houve uma época, no povo de Deus, se nós formos ver em Deuteronômio 22, 5, nós vamos observar que ali existiam algumas regras sobre vestimentas em que o Senhor ele determinava roupas para homens e roupas para as mulheres, porque estava havendo uma certa confusão. Então homens começavam a determinado momento usando roupa de mulheres ou de alguma forma se prostituindo ou de alguma maneira, e Deus então, para dar um basta naquilo tudo, ele vem e coloca regras na vestimenta. Homem não deve vestir roupa de mulher e mulher não deveria vestir roupas de homem. No nosso caso atual, na igreja atual, existem certas roupas, certas vestimentas que são comuns para homens e mulheres, calças, camisas, então é muito difícil em determinados momentos a gente dividir sobre isso. Mas também existem roupas que são exclusivas para mulheres e exclusivas para homens, né? Não temos dúvida disso. Mas nós não queremos entrar exatamente nesse tema. O que nós queremos ver é a movimentação, a direção dentro de uma igreja, parte da doutrina da igreja, né? Existem igrejas mais rigorosas, não significa que isso está contra ou a favor da vontade de Deus. Significa que existe uma doutrina da visão dada por Deus àquele que está à frente do ministério. E de alguma maneira Deus determinou através dele que ali naquele lugar existisse o uso e costume de acordo com a direção local, tá? Isso não está diretamente ligado com a palavra de Deus, mas também não significa que a palavra de Deus não está sendo a regra daquele lugar, a direção daquele lugar. Então isso aí é uma doutrina que certas igrejas usam. Não é certo, não é errado, é de acordo com aquilo que Deus falou àquele que foi levantado para estar à frente daquele trabalho. Então é uma regra colocada pelo homem na doutrina daquele lugar. Não é errado, porque existe uma administração e as regras têm que ser cumpridas. As regras daquele lugar tem que ser de acordo com o que o pastor, aquele que Deus orientou para estar naquele lugar, seja daquela forma. Como tantas outras coisas são direcionadas para aquele lugar específico. O mais importante para nós, cristãos, é seguirmos a palavra de Deus. Essa doutrina bíblica que não pode fugir, da direção de nossas vidas. E essa palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é o que vai nos conduzir à salvação. Isso é o mais importante para cada um de nós. Não exatamente as roupas que nós vestimos. Nós não podemos ter o quê? O escândalo. Nós não podemos ter o quê? Roupas sensuais. Isso realmente a palavra de Deus não permite. Tá? A sensualidade exposta e
e sendo usado, às vezes, até pelo inimigo, para que dentro da própria igreja haja uma direção contrária à vontade de Deus naquele lugar. Então nós temos que andar de acordo que estejamos agradável para nós tenhamos certeza que a nossa roupa está agradável para Deus, não estamos escandalizando ninguém, isso no modo geral. Mas se você que é de uma igreja em que existe uma determinação do seu pastor, daquele que foi instruído por Deus a estar à frente daquele ministério, em que haja um certo rigor numa ou outra vestimenta, a lei daquela igreja tem que ser cumprida, tá? Porque Deus, Ele nos permitiu ter várias portas abertas, tá? Todas elas com a mesma direção da palavra, mas com costumes e doutrinas diferentes. Isso é para que você não tenha, estou falando para você que está usando vestimenta ou alguma coisa como desculpa, para não estar caminhando na presença do Senhor, tá? Porque existe uma porta aberta em que essa determinação, essa doutrina não se faz presente. Nem por isso você está escandalizando aqueles que estão à sua volta pelas roupas que você está vestindo. Galera, no próximo bloco, conjectura. Não saia daí, hein? Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Conheça os combos da SumiCity. Navegue em altíssima velocidade com a estabilidade que só a fibra ótica oferece. Faça ligações com até 60% de economia. Tenha a melhor programação em sua TV. São mais de 150 canais, sendo 60 em HD. Grave ou pause seu programa favorito. Contrate já o seu combo. SumiCity, a sua família merece o melhor. Acompanhe conosco Conjectura. Foi falado sobre aonde a desobediência pode te levar. É isso mesmo, na barriga de um peixe. Estamos hoje com mais um Conjectura, onde nós vamos falar sobre a desobediência de Jonas. Eu vou estar lendo lá em Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo da direção contrária. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Então, nesse pedaço do texto da Bíblia, ele diz um certo momento a qual ele foi direcionado a um lugar, e ali na própria Bíblia diz, ele fugiu do Senhor, ele desobedeceu a ordem do Senhor. Então, eu acho legal a gente estar abordando, porque muitas das vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, por desobediência a gente acaba não fazendo.
Por desobediência, a gente prefere fazer a nossa vontade, o que também não é tão fácil obedecer a Deus. Às vezes a gente fala, é fácil ser crente porque você vai na igreja e tudo mais, mas não é fácil obedecer a Deus quando Ele manda. É verdade. O que eu acho interessante dessa história, dessa parte, né, porque a gente focou bastante na desobediência de Jonas. E a gente tem um costume de quando a gente faz algo errado, de quando as coisas não vão muito bem, a gente tem o costume de dizer assim, Deus se afastou de mim, né? E quando na verdade Deus ele continua sendo o mesmo, ele não se afasta. A gente faz como Jonas fez. A gente vai a gente procura uma pessoa fora da igreja pra gente namorar. Vamos falar sobre relacionamento. A gente procura uma pessoa fora da igreja pra gente se relacionar. A única pessoa, não, tem que ser aquela ali, porque ele é a única pessoa, o único chifrudo que não tem mulher é aquele ali. Ai, né? credo. Aí a gente procura um emprego, o primeiro emprego que apareceu, a gente não ora antes de fazer. E aí naquele emprego acontecem várias coisas, a pessoa te dá um monte de calote, enfim, tudo que você fez sem direção de Deus, porque você optou por aquilo. Assim como Jonas. Jonas optou em não ir para Nínive. Ele quis ir para Tarso, falou, não, eu vou para Tarso, eu vou correr de Deus. E aí a gente faz as mesmas coisas, não, esse salário é maior, eu vou para aquele emprego. Eu tenho um exemplo até do meu trabalho, porque hoje eu ganho bem menos. E eu falei assim, Senhor, vou ganhar pouco, não vai dar nem para me manter. E hoje, meu salário praticamente dobrou, né? Mas também é bem menos do que eu recebia antes. Mas em todo o tempo que eu mandava um currículo para uma outra empresa, Deus vinha e falava assim, não se preocupa, eu vou suprir suas necessidades. E aí meu chefe falava, olha, o seu salário vai aumentar tanto. Eu falava, caraca, Deus é maravilhoso mesmo. Então, às vezes, assim como Jonas fez, a gente esquece antes de qualquer coisa de pedir direção a Deus. E mesmo quando a gente pede a direção a Deus, a gente ainda faz o contrário, porque Jonas tinha um direcionamento Pela de Deus. vontade. Livre-arbítrio. Eu acredito assim, que quando Deus fala assim, vá fazer uma coisa e a gente age ao contrário, vai falar, você não pode desobedecer a Deus? Não é que não pode. Normalmente o ser humano ele vai desobedecer, porque é da carne. Só que a gente tem que arcar com as consequências. Esse é o porém. Você acha que foi legal para Jonas entrar dentro da boca de um peixe? Não deve ter sido muito bom, né? Não. Eu acho que, no caso de Jonas, quando Deus mandou ele para Nínive, ele falou, você avisa que em 10 dias, eles têm 10 dias para melhorar ou eu vou matar todo mundo. Só que se a gente for lá ler em Naum, é Naum, se eu não me engano, o povo de Nínive, eles eram muito bárbaros, assim, eles faziam coisas terríveis. Aí, cruéis, né? Jonas ficou morrendo de medo. Ele falou, caraca, eu vou chegar lá e vou falar que Deus vai matar eles. Eu não, vou meter o pé. Aí o que ele faz? Nínive ficava em leste e ele pega um barco para oeste. Tipo assim, ele vai na direção totalmente contrária para satisfazer a própria carne, né? Porque ele estava morrendo de medo e ele não confiou em Deus. Exatamente. Esse problema do cristão, principalmente, né? As pessoas falam, isso acontece muito quando a gente entra na igreja, né? A gente não quer continuar os propósitos da igreja, as coisas que o pastor nos determina a fazer. Mas muitas das vezes esse tipo de coisa, de se afastar de Deus ou não cumprir o propósito que Deus nos manda, vem das pessoas que já estão na igreja há 20, 30 anos. Porque muitas das vezes eu escuto falar que as pessoas falam, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ouvir um crente, né, um cristão vir falar para mim, pastor, eu não aguento mais, aquele menino falou que eu não sou gorda, não sei o quê, sabe? Aí toda hora o pastor tem aquele chamado de tratar as pessoas, tem uma hora que ele fala, eu não aguento mais, eu vou sair fora. Além de desobediência em relação a Jonas, o que acontece com ele também é a questão de olhar, né? Olhou o povo era assustador, né, no caso, ele temeu. E muita gente hoje fala, eu não vou para a igreja porque eu só vejo gente que é
fracassada, gente que mente, pessoas que não têm escrúpulo nenhum e estão lá dentro da igreja fingindo de santo. É assim, eu digo isso hoje porque o momento que eu estava afastada, eu falava isso. Só que o que acontece com Jonas ali? Ele teve que olhar para Deus. Entendeu? E é a mesma opção, a gente tem que olhar para Deus. Exatamente. Porque não se encontra um hospital com gente sarada. Então, assim, se a Bíblia diz que a igreja é nosso hospital, então a gente tem que ir para lá para buscar a cura da nossa alma. E é todo dia, incessantemente. Eu acho muito interessante que, assim, pequenas partes da Bíblia ensinam coisas pra gente, a gente jamais talvez pensaria sozinho. Então, assim, a base e o foco é sempre Deus, o que Deus não dá, independente da nossa vontade. Então, para finalizar, galera, eu queria, assim como a Mariana deixou o exemplo, eu queria deixar aqui para vocês que busca a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus independente de todas as dificuldades. Virão pessoas contra você, virão tempo curto, vai vir muito tempo curto, você não vai ter tempo para fazer as coisas, a sua família pode vir contra você, tudo isso pode acontecer. Mas faça a vontade de Deus, porque lá na frente você vai colher tudo aquilo que Deus tinha para você, que Deus tinha preparado para você. Amém? Então, esse foi mais um Conjectura. E no próximo bloco, Bora de Praça. Não saia daí. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Conheça os combos da SumiCity. Navegue em altíssima velocidade com a estabilidade que só a fibra ótica oferece. Faça ligações com até 60% de economia. Tenha a melhor programação em sua TV. São mais de 150 canais, sendo 60 em HD. Grave ou pause seu programa favorito. Contrate já o seu combo. SumiCity, a sua família merece o melhor. A Igreja Espaço Reencontro de Costa Azul realizou um evangelismo na Praça do Centro chamado Bora de Praça e foi uma bênção. Roda aí! E aí, galera, estamos aqui hoje no evangelismo da Igreja Espaço Reencontro, o Bora de Praça. Vem comigo que eu vou te mostrar tudinho de como está sendo esse evangelismo. Vambora! Eu tô aqui com o ministro de louvor, Dirceu. Ei, Dirceu, manda um recado pros jovens aí pra gente. Olha, é o que a gente estava sempre pregando, a gente prega que só existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Muitos jovens têm escolhido o caminho da morte
E muitos jovens têm escolhido o caminho da morte que parece facilidade, que parece uma coisa boa, mas que no final leva para as trevas, leva para o inferno. Estamos aqui pregando uma mensagem de que o caminho é estreito, é difícil, mas nós devemos escolher o caminho da vida, o caminho do céu. É isso que eu tenho para dizer para todos os jovens. Se você por acaso está aí com uma facilidade na sua vida, o pecado tem sido muito fácil, venha para Jesus que Ele tem vida para você. Nossa, o culto foi maravilhoso, gente. Olha, essa coisa de Deus. Foi sobrenatural. Glória a Deus. Ó, gente, eu tô indo porque eu tenho que trabalhar amanhã cedo, tá? Fica na paz de Deus. Uma ótima semana pra vocês. Deus te abençoe, tá? Uma semana de vitória. Fica com Deus. Gente, essa menina é muito de Deus, né? Tá aqui todos os dias na igreja, né? Perdeu, passa tudo, passa, moço! Você achou que não era agora, né? Onde estou? Que lugar é esse? Que escuro... Acende a luz, gente. Você quer saber o que aconteceu? Aconteceu que você morreu e eu vim buscar tua alma para te levar pro inferno. Não, isso não é possível. Pode ver aí, eu ia na igreja, eu dava o dízimo. Você realmente dava dízimo, ia na igreja, mas não é pelo que você fazia na igreja que você vai pro inferno, é pelo que você fazia fora da igreja. É por isso que você vai pro inferno. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Você está um pouquinho atrasada, não tá não? Você tinha que ter falado isso quando estivesse viva. Agora é tarde. O pecado falou mais alto, né, minha filhinha? Agora já era. Olha aí, Deus. Não! Pode, grita, meu filho. Não! Grita mesmo, porque pro lugar que você vai, a única coisa que você vai poder fazer é gritar. Vambora. Não! Vambora. Glória a Deus, queridos. Essa foi só uma cena simples, sem grandes efeitos, mas que retrata uma realidade que acontece todos os dias. A gente quis mostrar que todas as pessoas têm uma escolha. Todas as pessoas têm uma escolha. A Bíblia diz que nos foi dada uma oportunidade de escolha. Só que, às vezes, aparentemente, a gente olha para uma pessoa, né, com uma aparência bonita, bem vestida, a gente pensa até que essa pessoa está fazendo o que é certo. Às vezes, o ser humano tem o costume de olhar para as pessoas pela aparência e dizer se elas estão certas ou estão erradas. Só que Deus conhece o nosso coração. Só Ele sabe se as escolhas que nós estamos fazendo estão certas ou erradas. Às vezes, aos olhos dos outros, a gente pode estar agindo muito bem. Às vezes a gente está dentro da igreja, às vezes a gente está, num círculo assim, aceitável, politicamente correto, e as pessoas olham pra gente e pensam até que a gente, olha, esse cara é legal, mas só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe se realmente nós estamos tomando a atitude certa, fazendo a escolha certa. E é nos dado todos os dias a oportunidade de escolha. A Bíblia diz que existem dois caminhos que estão diante de nós. Existem dois caminhos, duas escolhas. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho do céu e o caminho do inferno. E a Bíblia também diz que nós temos o direito de escolher, nós temos a liberdade. Deus nos amou a ponto de nos dar a liberdade de escolha. Você pode escolher o caminho da morte e o caminho da vida. Qual o caminho que você tem escolhido até hoje na sua vida? Não pelo que a sociedade diz, não pelo que a maioria diz. Porque às vezes a maioria olha para você, às vezes você é uma pessoa que aparenta
algo bom, mas Deus sabe a verdade. Deus sabe realmente o caminho que você tem escolhido. Qual o caminho que você tem escolhido? Aos olhos de Deus, se hoje acontecesse o que aconteceu com essa jovem aqui nessa encenação, se essa fosse a noite, se esse fosse o momento de encontrar com o teu Criador, o que você apresentaria para ele? Algumas pessoas falam, não, eu não preciso confessar. Para que confessar? Para que dizer que Jesus é o meu Salvador? Para que dizer que eu creio nele? Para que dizer que eu aceito ele? Não, isso é bobeira. Eu não preciso disso, eu não preciso falar diante dos homens. A Bíblia diz que nós temos que confessar. Você tem que usar a sua boca, o seu atitude. Você está mostrando a sua atitude para Deus. Você tem que confessar. Você tem que expressar a sua fé. Através dessa confissão, através desse ato, quando você declara que você aceita Jesus, que você confessa o Senhor Jesus, você está declarando a sua fé, você está tomando um passo de fé, uma atitude de fé. Para a gente se aproximar de Deus, é necessário a gente tomar atitude, é necessário a gente dar passos em direção a Ele. E cada passo que você dá em direção ao Senhor, Ele dá 10 em direção a você. Amém, glória a Deus. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais Ele se aproxima de você. A Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. É isso que diz a palavra. A terceira coisa que você precisa fazer, uma vez que você creu, uma vez que você confessou, você precisa aprender. Aprender o que, Dirceu? A Bíblia diz, vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim, sou manso. Jesus falou isso. Aprendei. Jesus ele não quer só que você confesse, você crê nele. A propósito, até o diabo crê em Deus. Isso não é o suficiente. Deus não quer só que você confesse, eu creio. Não. Deus quer que você tome ele como seu professor, como seu discipulador, como seu mestre. Jesus não está te chamando para você simplesmente pegar uma carteirinha, escrito eu creio em Jesus e botar no bolso. Não. Jesus está te chamando para um relacionamento. Ele quer andar contigo todos os dias. E se você permitir, porque ele não é ignorante, ele não força ninguém a nada. Se você permitir, ele quer ser o teu professor. Ele quer te ensinar uma nova maneira de viver, a maneira do reino, a maneira do céu. Ele quer te fazer um cidadão do céu nessa terra. Ele quer te fazer um representante do reino nessa terra. Querido, talvez você tenha visto, você veja na sua vida o inferno prevalecendo contra muitas coisas, contra muitas pessoas. Muitas pessoas sendo destruídas pelo inferno. Talvez você mesmo já tenha sido atacado. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você quer realmente ser um seguidor de Cristo? Você tem que estar em comunhão. Você quer ser mais que vencedor em todas as coisas? Você não pode achar, você não pode cair na mentira do diabo, que você dentro da sua casa, sozinho, sem ninguém, independente, você vai ser bem sucedido. Pessoas precisam umas das outras. O Senhor nos criou para que nós estivéssemos em comunhão, para que nós estivéssemos em sociedade, relacionando uns com os outros. É na comunhão que a gente aprende, é na comunhão que a gente cresce, é na comunhão que a gente amadurece, é quando a gente persevera em estar junto. Mesmo com todas as dificuldades, quando a gente persevera, a Bíblia diz que quando a gente persevera em comunhão, o Senhor ele ordena sobre nós a bênção e a vida para sempre. Você pode estar falando de seu, mas é muita coisa. Como é que eu consigo tudo isso? Como é que eu chego nisso tudo? Você tem que dar o primeiro passo, crer nessa noite. E o segundo passo, que é confessar nessa noite. Se você quer dar esse passo, você crê no seu coração que Jesus Cristo veio a nós, encarnou, pagou o preço naquela cruz. Se você crê que Ele se sacrificou na cruz pelo meu e pelo seu pecado, se você crê que o sacrifício de Jesus é suficiente para te salvar, para te lavar, para te dar uma nova vida, eu quero te dar uma oportunidade nessa noite de você, uma vez que creu, dar o segundo passo, que é confessar o Senhor Jesus Cristo, permitir que Ele seja o teu ajudador, o teu discipulador, o teu professor. Na pessoa do Espírito Santo, Ele quer andar contigo todos os dias, Ele quer caminhar com você todos os dias. Eu vou falar, alguém aqui nessa noite
deseja publicamente confessar, levante a sua mão nesse momento. Quero ir até onde você está, quero orar por você. Talvez você esteja pensando, será que essa palavra é para mim? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Estou aqui com o pastor Robson e a pastora Vivian, da igreja Espaço Reencontro em Costa Azul. Então, pastor, fala pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Assim, esse projeto é algo que nasceu, é claro, no coração de Deus. Eu conversando com a pastora, surgiu o desejo de incentivar a igreja, de estar saindo do ambiente da igreja. Nós entendemos que a igreja é o lugar de você ser alimentado, ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que influenciar aqui fora. Então esse projeto é realmente trazer a igreja fora da igreja. Bora para a praça, chamar o pessoal para a rua, para estar celebrando o nome do Senhor, onde muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. Algumas têm alguma resistência de estar participando, de ir nos cultos, de estar... Até porque cria uma certa liturgia, né? Então quando nós estamos assim na rua, permite que toda pessoa que passa em frente ao evento participe desse projeto. Então, o projeto Bora de Praça, incentivar realmente a igreja a sair fora da igreja. É isso aí, galera. Mande mais temas para o nosso programa jovensnapista.tv@gmail.com e nos acompanhe no Facebook Jovens na Pista TV. E esse foi mais um Jovens na Pista. Ooh, I love the way you hold me by my side. You'll always be, it's like each and every day. Make you special in some way.